Bom dia, pessoal. Joel Machado, do meu e também do canal de vocês, Wake Up My Friends. E hoje vamos falar, desta influência, Essa influência que tem a sociedade, na vida da gente, ainda que cada um de nós, homens e mulheres, eu aqui, um, um homem com mais de meio século de existência e sou sim um ser humano único. Cada digital minha de mãos e pés não são iguais a de nenhuma outra criatura humana na face dessa terra. A íris dos meus olhos também não. E cada um de vocês também, se nunca pensaram, pensem agora, vem, nessa terça-feira, mais um dia, num calendário. Eu não canso de repetir, um calendário gregoriano de 1584, calendário gregoriano cristão, a maldita Igreja Católica colocando o seu dedinho, as suas mãozinhas em tudo. E o que eu queria falar hoje, a gente não pode querer separar essa condição nossa de humanos para com a nossa condição de homens e mulheres que têm que viver em sociedade, ainda que a gente não queira estar nela. Não dá para você querer ser um eremita, um ermitão. E aí fica uma grande indagativa na cabeça. Para você realmente sair da sociedade, pensem comigo. Vem, pensem comigo. Não dói a cabecinha pensar, não. Seus metecaptos de bosta. Vem. Eu saberia, se não vivesse em sociedade, fabricar um óculos de grau
estas hastes, a estrutural do óculos, eu saberia fabricar essa colcha para mim. E o alimento que eu como? Eu saberia cultivar o arroz? Eu saberia e teria essa noção do agricultor ou agricultora de plantar leguminosas, tomate, alface, repolho, cenoura, mandioquinha, mandioca, pimenta. Saberia plantar árvores frutíferas, como um pé de laranja, um pé de maçã, um abacateiro. Saberia construir um quarto como esse que estou? Pensem, pensem. E alimentação? Uma alimentação de carne. E eu, que hoje em dia não sei o que vocês comem, o pessoal que é aqui do canal, eu que como carne branca, eu não tenho coragem nem de pescar um peixe, quiçá matar um galo, uma galinha. Eu não tenho coragem, eu não tenho essa coragem de matar um animal. Praticar, para mim, é tão grave quanto você tirar a vida de um ser humano. Eu considero também os animais como humanos irracionais. Todos nós somos dotados de vida. Eu não saberia construir baldrame e colunas para construir uma casa, para se fazer um telhado, para numa olaria construir telhas. E o fábrico do vidro? Os vidros de janelas que projetam imagens, janelas de casas, de carros, de caminhões, de ônibus. E carros. Saberíamos construir carros? Construir a parte elétrica, mecânica, freios, interior, bancos, forrações internas, diagrama elétrico. Saberíamos construir injeção eletrônica, a qual já substituiu há muito tempo o carburador de automóveis?
E roupas? Saberíamos fazer as nossas roupas, fossem elas masculinas ou femininas? Roupas íntimas? Homens e mulheres, saberíamos construir somente pelas nossas próprias mãos? Sapatos, tênis, sandálias? As indústrias estão aí. Não dá para a gente gritar estas bravatas de sermos misantropos e gritar aos quatro ventos: eu não preciso da sociedade. E a mulher gritar: eu não preciso de nada da sociedade. Como viver? Como viver sem essas coisas? Não tem como. Cada um de nós retornaria à idade das trevas, da pedra lascada. Como sobreviver? O que a gente não deve fazer é seguir as ideias de manada. Aí sim você vai exercer a sua condição, cada um de vocês, de ser humano único, de ser humano que pensa, de ser humano que é dotado, sim, de consciência, estar consciencioso de si mesmo. Esta busca pela verdade, pela realidade das coisas, não deve nunca, jamais se amainar, jamais. É uma busca, é uma persecução, entende? Nós, cada um de nós, somos humanos únicos, dotados de pensamento. É intransferível essa nossa obrigação e dever para com nós mesmos. A sociedade está aí. Não dá para fugir dela. A gente tem que ter essa consciência que mesmo nós aqui do canal, dessa filosofia trinomial, a qual eu criei, não existe em nenhuma outra parte do mundo, nem na Europa, Ásia, Oceania, África e Antártida. Eu estudei esses dias atrás e peço desculpa a vocês do canal. E eu tenho essa humildade. São seis continentes que delimitam esse globo terrestre, a qual a gente tenta sobreviver a cada dia. Tenta sobreviver num mundo de falácias, de mentiras. E estamos sim, hoje em dia,
retornando à caverna de Platão. Estudem a caverna de Platão, o mito da caverna de Platão. É um mundo de sombras projetadas numa grande parede rochosa. E hoje em dia, essa parede rochosa é a tela de celulares, a tela de PCs, a grande tela da teletela, fazendo uma alusão ao livro de George Orwell, 1984, a grande teletela. Os mandatários, eles sabem o poder de influência que são exequíveis através das grandes teletelas. O poder manipulativo, o poder diário de massificar ideias nas cabeças dos seres humanos. Essa ideia contínua que o trabalho e a produção é algo bom, é algo que traz dignidade, que traz sim a atenção, a aceitação, a validação e a valoração da sociedade em si mesma. E as pessoas seguem essas coisas e não se questionam. E aí, governos começam a propagar essa vigilância através de câmeras. Hoje, em qualquer parte do mundo que você vai, tem uma câmera lhe vigiando. Ninguém percebe isso. Governos que ditam o que você deve fazer para preservar a tua saúde. Você não pode fumar em locais públicos. Você não pode beber, porque você pode vir ter um problema de cirrose hepática. Mas se o homem ou a mulher ele quer beber, qual é o problema disto? Qual é o problema? É um direito que ele tem. E o direito de ir e vir, falando especificamente aqui da nossa terra Brasília, nesse país tupiniquim, e ainda muitos outros países nos veem como indígenas, guaranis, tupinambás, aimorés, nos veem como indígenas, primitivos.
Por que o nosso país tem que ser esse país da idolatria da bunda, da cerveja, do futebol, dos eternos fevereiros carnavalescos? Por quê? As pessoas não se perguntam a educação que nos é ofertada é determinada pela Unesco. Não temos condições, pedagogos, o corpo docente de professores não tem condições de elaborar um conteúdo de valor para ofertar uma educação, uma cultura de valor aos infantes, às crianças, aos pré-adolescentes e adolescentes. Ofertar o verdadeiro pensar crítico, retórica, lógica e gramática. Um grande livro de uma freira. E aí vocês vão falar, pô, mas você é ateu, Joel Machado. Como é que você indica um livro de uma freira? Então anotem aí agora, vem aqui, vem. Miriam Joseph, das artes liberais, da retórica, da gramática e da lógica. O que é a retórica? Você falar com proficiência, você ter domínio implícito e explícito sobre um assunto, ser claro, conciso. E o que eu sempre me esforço aqui no canal para ser real, para ser verdadeiro, passar algo de valor para vocês, para instituir um pensamento lógico, um pensamento lúcido na cabeça de vocês. Um ensino público que não é de qualidade. Há muitos anos atrás, em São Paulo, esse maldito, ainda bem que já está morto, já, Mário Covas, que foi governador do estado de São Paulo na época, ele colocou uma pá de cal sobre o ensino público e tirou a repetência das escolas. Se um aluno, seja uma criança, um pré-adolescente, adolescente, sabe, ele que faz a parte do corpo discente, o corpo de alunos matriculados numa escola, que tanto independe do desempenho dele, ele tirar nota 0, uma nota 5, uma nota 8, 10, que ele vai passar de qualquer jeito, para que ele vai se esforçar? Ou quem detém o pátrio poder, o pai e a mãe,
Para que vão se importar com o desempenho do filho? E, infelizmente, aqui no Brasil, São Paulo é o carro-chefe, seja para coisas boas e seja para coisas péssimas, estrambólicas, terríveis. E esse imbecil, esse maldito, deste Mário Covas, ele sepultou, olha o que eu vou falar agora, ele sepultou o ensino brasileiro, porque tudo que ocorre em São Paulo, os outros estados acabam seguindo. Infelizmente. E o Brasil tem essa mania também de copiar coisas, as piores coisas que os europeus fazem. As coisas boas não trazem para cá, mas as piores coisas, as bestialidades, as mediocridades, as futilidades, aí trazem para cá, aos montes, e ninguém se questiona. Você não vê nem um pai, nem uma mãe fazendo passeata nas principais capitais do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, por melhoria de ensino. Me digam, vocês já viram alguma vez isso? As pessoas não se importam. Não há evolução numa sociedade se não houver uma importância, uma relevância diária ao estudo, ao estudo das crianças, ao estudo dos pré-adolescentes e adolescentes, e principalmente a formação acadêmica de um universitário, de um rapaz, de uma moça. Não há evolução em um país se não se der prioridade à educação e à cultura, que não ofertem um salário digno ao professor, seja ele um professor de ensino médio, de ensino fundamental, de um ensino superior, e dê condições efetivas para que esses homens e mulheres possam evoluir o seu conhecimento para serem grandes mestres. A população, a sociedade não se preocupa com isso. Os mandatários sabem que um povo dotado de reles ou quase nula educação de cultura, ele é fácil de ser comandado, é fácil de ser manipulado. As pessoas não pensam isso, que tudo é feito para nos controlar, para nos programar diariamente em qualquer parte do mundo, seja na Europa, seja na Ásia, na Oceania. Na África, nas Américas e Antártida, 6 continentes.
Europa, Ásia, Oceania, Américas, África e Antártida, 6 continentes. Voltamos sim à caverna de Platão, as paredes rochosas de sombras, essa exacerbação de informática, de internet, ela não é para evoluir a humanidade, é para tornar a humanidade cada vez mais medíocre, cada vez mais rasa, onde a sua intelectualidade será semelhante à de um simiesco, de um macaco. Mas o mundo não se pergunta isso, tal. E aí fica a minha indagativa a vocês. Vocês aí do canal, ou quem está me assistindo pela primeira vez e está me ouvindo com os 5 sentidos até agora. Você quer ser o quê? Você quer ser multidão nessa sociedade? Ou você quer ser exceção? Você, sim, que é um ser humano único. Sejas esse ser humano único. E como diria o grande oráculo de Delfo dos gregos, conheça-te a ti mesmo e conhecerá a verdadeira verdade do mundo e dos deuses e de si próprio. Boa terça, pessoal. Uma reflexão para que vocês pensem, então. Pensem e evoluam. Só há evolução no pensar. Busquem em cada um de vocês a verdade. A verdade, ela nunca te trairá. Nunca. A verdade nunca será teu Judas. A verdade jamais colocará a tua cabeça posta em cima de uma bandeja, como ocorreu na Bíblia, fazendo uma alusão a João Batista. Jamais. A verdade, ela é soberana. Busque a tua verdade e você será realmente dono de ti. Tchau.